Que às Vamos vezes lá. a gente vê a questão da guerra, né? A gente vê agora, opa lá, tá vendo? Ó, não tem upside, tava subindo 11%, arrefeceu muito, né? Essa alta de 11% do petróleo, mas ainda assim, o petróleo hoje tá subindo quanto agora, Sandra? A gente falou da alta do Brent, uma alta perto de 5%, segue assim? Agora aumentou, Vini. Sobe 6,56% aos 73 dólares e 93 cents. Fechado, obrigado, Sandra. Então, hoje é mais fácil, né, aqui entre aspas, você falar desse petróleo em alta. É mais difícil, também entre aspas, você defender que mesmo com essa elevação no dia de hoje de 6%, que é o que acontece agora, o petróleo não tem upside no médio e longo prazo. E é essa tese que você aposta hoje, não é isso, Rodrigo? Eu já venho me posicionando, né, dessa forma já há bastante tempo. Vamos lá. Ah, esse conflito, essa guerra, ela não é nova. Ela já tinha dado sinais de que poderia escalar lá atrás. Num passado muito recente, a gente deve lembrar que o próprio Irã bombardeou Israel e não aconteceu uma tragédia maior por conta daquela proteção que Israel tem, que faz o abate dos mísseis. O Iron Dome, uma coisa É. dessa. Bom, é isso, né, Evine? Domo É de isso. ferro. Exatamente. Bom, essa guerra, ela é entre dois países, Israel e Irã. Por enquanto, é entre dois países. Eu vi a Sandra lendo que há um comunicado, e isso é geral, isso é um padrão, né? Acontece um estreitamento nas relações, acontece um aumento nas tensões geopolíticas, os canais marítimos, as rotas marítimas, pelo menos as principais, por onde trafegam os principais graneleiros, os principais porta-containers, os principais petrolíferos, os petroleiros, eles são imediatamente comunicados ou a pararem onde eles estão ou a mudarem a rota. O que nós temos de fato hoje acontecendo? Israel atacou o Irã. No mesmo dia, minutos depois, Israel falou: estamos nos preparando porque nós sabemos que o Irã vai retaliar. Então ele sabia que haveria que a sua contraparte, o Irã, iria intervir da mesma forma. Não se sabe ainda a magnitude, eles esperam um contra-ataque, mas eles sabem que vai acontecer. Até aí tudo bem. Até aí não tem problema. O problema é para o cidadão médio israelense, o problema é para o cidadão médio iraniano, que, assim como nós, sofrem as suas mazelas do dia a dia, né? Acorda cedo, trabalha pra caramba para pagar as suas contas, para ter o mínimo de lazer, para dar um conforto para a família. Se você fizer uma pesquisa, eu arrisco a dizer, aí já é um ponto meu, uma especulação minha, eu arrisco a dizer que se você chegar nesses países onde os conflitos eles estão ocorrendo, ou eles estão na iminência de ocorrer, se você fizer uma pesquisa geral, for para a praça pública, botar um banquinho e um microfone e começar a perguntar quem é que está a fim de fazer guerra, de que aumente os custos militares do país, que aumente imposto para poder bancar custo militar, para poder fazer guerra, haverá um percentual muito pequeno, na minha opinião, que vai apoiar. Ninguém quer guerra. 2025, ninguém quer. Isso lembra muito as posições políticas que a gente vê os nossos problemas aqui no Brasil, né? O cara chega lá em Brasília como um cidadão comum, gente como a gente, que se transforma num príncipe encantado, aonde ele fica inacessível, inabalável, e dali para frente a única preocupação dele é se perpetuar no poder. E assim não é que acontece em Brasília, acontece em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, no Irã, no Iraque, na Somália, no Sudão, em tudo quanto é lugar. O cara chega lá dentro, é mordido por uma mosquinha azul, se torna um ser inabalável e dali para frente ele defende apenas os seus interesses e o dos seus pares. Então é uma guerra de uma, duas pessoas, é uma guerra do povo. Não é uma guerra do povo. Então, por enquanto, é uma guerra de dois países, porque os demais estão cheios de problema, tentando resolver um monte de problema. No caso do Oriente Médio, qual é o problema que tem por lá? É a perda de market share da OPEP.
do Emirados, da Arábia Saudita. Eles perderam muito market share com o volume que insistentemente, semanalmente, a gente vem provando através de números aqui para todos que há um aumento considerável, não é na opinião do Rodrigo, e não é uma questão de opinião, é uma questão factual. Toda semana os números mostram que há um aumento significativo na produção de petróleo no mundo. Israel, pelo que até onde eu sei, não tem relevância nenhuma nesse mercado. Irã, ele tem uma importante participação, inclusive dentro do próprio Oriente Médio, mas no cenário atual, ele tem uma parcela, mas daí a falar que o mercado de petróleo depende única e exclusivamente do que o Irã produz ou do que o Irã exporta, até porque o Irã tem produzido para exportar para a China. Eu não estou vendo outros países, por exemplo, da União Europeia comprarem petróleo iraniano. Eu não vejo. Eu, sinceramente, não vejo. É um país extremamente, assim como a Rússia, né? Você tem sanção para tudo quanto é lado. A própria União Europeia, essa semana eu brinquei aqui com a risadinha do Fred Krueger, que a União Europeia estava junto ali ao G7, formalizando o 18º embargos, né, as repercussões ali para a Rússia, como se fosse adiantar alguma coisa, como se ela fosse parar de produzir petróleo e vender. Então são países que produzem muito, vendem muito, têm a sua importância, né, no cenário do mercado de petróleo, mas eles não são a última bolacha do pacote, muito pelo contrário. Você vê aí, olha, o Brasil está sendo uma máquina de produzir petróleo. Países não OPEP estão produzindo petróleo como nunca, como nunca. Países OPEP estão produzindo petróleo como nunca. Vídeo o Cazaquistão aí, ó, arrumou problema lá com Emirados. Receberam uma cartinha de notificação. Parecia aquela tia chata da escola que escreve na sua caderneta e manda recadinho para os seus pais. Você chega em casa, seu pai lê e dá-lhe uma coça. Então é mais ou menos isso. A OPEP não sabe direito o que fazer com alguns membros que produzem muito, faz uma cartinha de repúdio, uma notinha ali no final da reunião, e é isso, porque está sendo produzido muito petróleo. Bom, o que está acontecendo por lá? Eu, por enquanto, você sabe, né, Vini, eu tenho algumas plataformas aqui, eu procuro ler bastante, Tento ver todas as opiniões possíveis, inclusive e principalmente aquelas que discordam ou que eu discordo diretamente, para tentar ver se a linha que eu estou seguindo faz sentido. E por enquanto eu não vi nada a respeito do tipo Emirados Árabes Unidos apoiam uma invasão a Israel por parte do Irã, ou o Catar vai desviar os seus investimentos em educação, saúde pública, e agora a gente só vai fabricar munição porque vai todo mundo junto com o Irã invadir Israel. Ou Emirados Árabes Unidos resolve de comum acordo, né, com os membros produtores, a simplesmente fechar o Estreito de Hormuz. Eu não vi nada disso, muito pelo contrário. Da mesma forma como também eu vi o Donald Trump, que tem se mostrado um grande fanfarrão, batendo palma, comemorando, apito, post na rede social, uma bravata só, mas eu também não vi Donald Trump falando: estou colocando as minhas tropas a serviço de Israel, e sim, vão invadir aquilo lá porque está tudo errado e eles não podem ter bomba nuclear. Olha, quem não pode ter bomba nuclear é o Brasil. A gente mal consegue administrar o pouco de bagunça que a gente faz aqui. Você imagina se a gente tivesse capacidade para bomba nuclear. Deixa os caras se matar. Essa guerra, ela não é dos Estados Unidos, essa guerra, ela não é do Emirados Árabes, essa guerra não é do Kuwait, do Catar, não é. Essa guerra é entre dois países, e entre esses dois países, tem alguma relevância no mercado de petróleo. Aí você pode falar, mas o petróleo chegou a subir quase 15% no overnight. É lógico, eu sou velho, eu sou um cara velho, olha aqui minha barba branca. Eu sou velho. Sabe o Alex? Perguntem pro Alex aí, ó, lá na sala de trading.
se no tempo dele também, qualquer indício de um acirramento no humor da geopolítica, dólar subia, bolsa caía no mundo, não é Brasil não, é no mundo. Dólar subia, bolsa caía, petróleo subia, é risk-off. Era sempre assim. Você não ia posicionado comprado em absolutamente nada para o final de semana. De um tempo para cá é que ficou essa bagunça doida, que eu ainda não consegui me adaptar a esse novo momento do mercado financeiro, que é, você tem uma guerra em curso, por exemplo, Rússia e Ucrânia, e não faz a menor diferença, não faz. Entenda, é horrível, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se matando com bomba em 2025 por uma questão de ganhar território. Mas não houve escalada da guerra. No início da guerra Ucrânia e Rússia, logo assim que entre aspas, foi oficializado, não pela Rússia, mas foi oficializado pelo mundo, né, de que havia sim um ataque ali, houve uma corrida para o petróleo, outros derivativos agrícolas dispararam no overnight, e em menos de uma semana, quando os aliados de ambos os lados, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, começaram de forma discreta a se retirar desse cenário político conturbado. Alguma coisa no sentido, olha, essa guerra não é minha. Eu lamento, eu apoio, vou te dar um cheque, mas é o máximo que eu posso fazer. Eu não vou colocar a minha tropa em solo russo ou em solo ucraniano para trocar tiro. Eu não quero me meter nesse nível. Eu vou te dar um cheque, é o máximo que eu posso fazer. Com base nisso, os preços voltaram a se acomodar, tudo caiu por conta da grande oferta que existe, por exemplo, no mercado de petróleo. Os índices, como por exemplo o Baltic Dry, que é basicamente você pega ali, é o índice de referência de cargas a granel. Então é lógico, hoje de manhã estava subindo quase 10%, porque você, como você tinha colocado, você desvia a rota por uma questão de segurança. O preço do frete aumenta. Tudo isso é intrínseco de guerras, né? Mas não há uma escalada da guerra, Vini. É uma guerra entre dois países. Eu só fico preocupado, eu só vejo mudança no fundamento de forma estrutural se houver, sim, uma participação mais firme, um posicionamento mais firme, uma colocação no sentido de que, daqui para cá, se as coisas se acirrarem, eu entro junto com o Irã. Ou, daqui para cá, se as coisas se acirrarem, e aí pelo lado dos Estados Unidos, eu entro junto com Israel. Por enquanto, é um barulho do Donald Trump na rede social, parece até que ele não tem mais o que fazer, e do lado do Irã, por enquanto, nenhum posicionamento. A banda toca diferente por lá. Então, enquanto a guerra for apenas de dois países, como é da Ucrânia e da Rússia, o petróleo não tem upside. Veja, a coisa está quente. Vocês estão lendo ao longo de todo dia, de todo pregão, que não para de cair bomba. É bomba o dia inteiro, é tiro o dia inteiro. E o petróleo voltou um cadinho. Você vê aí o que o petróleo faz preço. Algodão, óleos vegetais, por exemplo. Estão bem acomodados. Os preços, de forma geral, estão bem acomodados. Então, se tivesse tão ruim assim para o mundo, tá ruim para Israel e tá ruim para o Irã. Para o cidadão médio, como eu falei. Agora, para o brasileiro, o que muda? Para o cara que vive em Gana, o que muda? Para o cara que está em Londres nesse momento, o que muda? Na Suíça, o que mudou na vida do suíço? Nada. Na Alemanha, absolutamente nada. Então é uma guerra de dois países que não teve alteração no fundamento do petróleo. Tudo sobe porque você sai do ativo de risco. É a forma natural de você tradear isso. E isso aqui lembra muito um mercado de 2002, 2001, 2004. É esse tipo de mercado. Agora não, agora é que as coisas ficaram diferentes. Mas até que haja um posicionamento, tanto dos aliados de Israel, quanto dos aliados do Irã, nada mudou em termos de fundamento para commodity, Vini.